Não, então, pessoal, boa tarde a todos aí, obrigado pela oportunidade. A gente vai fazer tudo já. A gente tentou, dado aí o horário de vocês, a gente fez aqui um resumo num PowerPoint. A gente vai compartilhar as telas para vocês. São as informações mais importantes que a gente precisa mostrar para vocês aí do ponto de vista do impacto atuarial. Eu vou ficar anotando aqui também alguma eventual pergunta que tiver durante a apresentação. Se faltar alguma explicação agora, podem mandar por e-mail. Alô? Podem mandar por e-mail também. A gente vai mandar o resumo todo da memória da reunião, vai mandar o PowerPoint e o relatório anexado, tá? Okay. Se tiver alguma outra demanda, podem anotar aí, que aí a gente manda para vocês também. Ok. Combinado. Bom, como o Claudio falou, a apresentação é bem curta. Basicamente, a gente passa pelos principais pontos ali do relatório e a gente vai apresentar aqui essas informações e vai ficar muito por conta da participação de vocês. Se quiserem fazer os questionamentos, acho que preferencialmente ao final, né? Mas se quiserem, tiver algum questionamento que aí naquele momento seria bem interessante falar, fiquem à vontade. A gente vai ficar muito aqui por conta vai apresentar e vai ficar muito por conta dos questionamentos ao final, que provavelmente vocês terão. Eu vou jogar aqui a PowerPoint na tela, só um minutinho, por favor. Uma tela inteira, uma janela. Que deve ser esse aqui. Compartilhar. Aparece para vocês a apresentação? Sim, está aparecendo. Alô? Aparece para vocês a apresentação? Sim, nós estamos vendo. Tá bom, tá bom. Desculpa, diretor, o nome do senhor mesmo? Edson. Meu nome é Edson. Tá bom. A gente não... Tá. Ok. Tá não, bom. aí ia falar, seu Edson, minha esposa é de Santa Adélia, bem do lado aí, né? Pertinho. Ok, vamos lá. Vamos lá. Então, o relatório da apresentação da avaliação atuarial. A avaliação atuarial, ela é uma projeção para o futuro de quantidade de participantes, de beneficiários, benefícios, despesas, arrecadação. É como se nós tivéssemos uma bola de cristal que pudesse prever o futuro. Então, basicamente, a gente estima o que vai acontecer de pagamento de benefício e avalia se as contribuições que estão sendo praticadas frente e mais o patrimônio que o plano tem, se eles serão suficientes para pagar benefícios, né? Basicamente, aí, tem uma figurinha do lado esquerdo aí, que são essas 3 bolas e a seta mais 3 bolas. A avaliação atuarial é como se fosse uma função. Ela recebe as bases de dados cadastrais que a gente fez, toda a crítica das informações, trocou mensagens com os senhores para fazer todos os acertos, né? A gente usa as bases técnicas, que são basicamente a expectativa de vida, taxa de juros, crescimento salarial e outras coisas mais. As bases normativas, que são ali os formatos de benefícios que são pagos pelo plano, todo o regulamento da Secretaria de Previdência, né? E a partir dessas informações, a avaliação atuarial gera ali o custo do plano, qual seria ali a necessidade de patrimônio e se esse plano está equilibrado, né? Então, basicamente, numa avaliação atuarial, a gente verifica se as contribuições que estão sendo praticadas, mais os rendimentos do patrimônio, se eles serão suficientes para pagar a cada momento futuro
todos os benefícios mais despesa administrativa. Então, basicamente, a avaliação atuarial é isso. Uma previsão para o futuro, para avaliar se contribuições mais rendimentos serão suficientes para pagar de benefícios e despesa administrativa. Vamos seguir em frente. Deixa eu pegar aqui, cadê a seta? Vou ocultar. Bom, aqui já entrando nas informações que recebemos dos senhores, né, tem ali os quantitativos de participantes. Todas essas informações estão no relatório da avaliação atuarial, tá? A gente tem ali a folha de salário, o benefício de aposentadorias e pensões, o quantitativo e os valores médios de remuneração e benefício. Praticamente a gente tem ali 70% de participantes ativos, né? E aí 30% dividido entre aposentados e pensionistas. Numa projeção para o futuro, a gente imagina que ali próximo de 2050, terão tanto servidores ativos quanto os aposentados e pensionistas. Se hoje é 70% servidores ativos, lá nessa época vai ser praticamente metade ativo e outra metade aposentadorias e pensões, né? E isso aí demonstra toda a necessidade de manter o plano de previdência equilibrado, porque nesse momento, se o plano não estiver equilibrado, se não tiver todo o patrimônio que ele tem, se ele tivesse repartição simples, por exemplo, que esse arrecada se paga, teríamos uma folha de salários e outra de benefícios. Então, praticamente, teria um pagamento de 2 folhas e uma só estaria trabalhando, né? Por outro lado, o plano estando seguindo equilibrado, né, com toda a sua formação de patrimônio, tudo conforme indica a avaliação atuarial, futuramente as contribuições serão basicamente próximas de 30%, e essas contribuições serão suficientes para pagar todos os benefícios correntes lá na frente, quando esse plano de amortização, que eu vou falar um pouco mais na frente, quando ele estiver já quitado, basicamente toda a contribuição necessária gira em torno de 30%, e todo o restante do pagamento da receita para o pagamento de benefício vem de rentabilidade do plano, né, dos investimentos. Vamos avançar um pouco antes. Aqui a gente tem um cenário atual de receitas e despesas. Aqui a gente não incluiu receitas financeiras, basicamente são contas previdenciárias de contribuição, e a gente, somando todas as receitas, gira em torno de 4 milhões por mês, né? Ao passo que essas contribuições, elas, se comparadas às despesas, elas geram um resultado positivo próximo ali de 400 mil por mês. Isso representa 5,29% da folha salarial e praticamente 10% da arrecadação. Vamos seguir em frente. Como eu disse, a gente pode se deter mais quando tiver a parte das perguntas e respostas, né, dos questionamentos. Nesse ponto aqui, a gente traz o resultado da avaliação atuarial, indicando uma necessidade de contribuição de 33,51%. Né? Esse é o resultado que a avaliação atuarial trouxe. Por outro lado, a gente tem que a contribuição, que é atualmente 12%, ela deve avançar para 14%, né, conforme em atendimento à emenda constitucional, era 103, e a contribuição do município, ela deve permanecer, né, como está hoje. Então, afora esse resultado da avaliação atuarial indicando que a necessidade seria de 3,51%, quando se soma a contribuição atual do município, mais os 14% de contribuição servidor ativo, que determina a emenda constitucional,
Isso totaliza 34,68%, que está nesse quadro de baixo, na coluna da direita. Tá? E aí a gente leva em consideração esse custeio de 34,68%, né, a estimativa das receitas decorrentes desse percentual de contribuição para avaliar o resultado do plano, que seria confronto entre obrigações e patrimônio, que eu vou mostrar agora. Esse é o quadro de resultado, em grande parte das contas aqui são muito técnicas, né? Mas eu vou falar bem rapidamente o que elas significam. A gente tem nesse quadro a segunda linha, a linha azul, que totaliza 522 milhões. Esse é o total da obrigação do plano para com aposentados e pensionistas atuais. É o que a gente chama de provisão por benefícios já concedidos. Ou seja, para quem já está aposentado e para quem é atualmente pensionista. Nessa terceira linha azul, a gente tem benefícios a conceder, que totaliza 360 milhões, que basicamente é como se fosse a poupança de quem é o servidor ativo ali, que em tese seria o total de contribuições do município e do servidor, se tivesse sido praticado a alíquota de contribuição e tal, viesse no quanto acumulado desde o primeiro momento, com as alíquotas definidas na avaliação atuarial, teríamos próximo disso, 350 milhões para servidor ativo, né? Então, essa penúltima linha azul, que totaliza 893 milhões, é a obrigação do plano, o que a gente chama de passivo atuarial. Quando se compara com o patrimônio e aí ao financiamento da dívida do município para com o Instituto, a gente apura um déficit de 532 milhões. Esse déficit tem que ser sanado, né? E aí as regras que tratam do equilíbrio indicam que ele deve ser financiado por um período futuro, agora de 35 anos, né? Você já tem um plano de custeio vigente, que é esse aqui, parceria. Adilson. Sim, estou ouvindo, pode falar, por favor. Volta no quadro anterior, por favor, que eu tenho uma pergunta que cabe aí, eu gostaria de fazer ela já. Quando a gente informa o nosso patrimônio, esse ano vocês pediram para a gente informar só o valor que estava investido e mais o imóvel, que é a nossa sede, que são esses 356 milhões, certo? Nós temos alguns direitos já reconhecidos. O pagamento de uma dívida do dissídio de 2015 vai nos gerar uma receita mais ou menos de 6 milhões. Mas eu não pude informar esse valor como patrimônio. Tem uma autarquia que está devendo 5 milhões de contribuição previdenciária patronal. Eu também não pude informar esse valor. E tem a contribuição sobre dezembro e 13º, que eu recebo 15 de janeiro. Então, apesar de ser da competência de dezembro, eu ainda não havia recebido, agora eu já recebi. A soma desses três valores dá 17 milhões e 800 mil reais. Eu queria perguntar para você por que eu não posso informar isso como patrimônio, se são direitos já assegurados, e se eu diminuísse esse déficit de 532 milhões, se eu abatesse 18 milhões, eu teria um resultado muito diferente do resultado do cálculo? Bom, vamos sobre esses direitos que o Instituto de Previdência tem. A avaliação atuarial, ela tem que ser obrigatoriamente posicionada em 31 de dezembro de 2020. Então, se esses direitos eles eram líquidos certos em 31 de dezembro de 2020, eu posso considerar. E ele, em tese, estaria também no DAI, né? Quando eu digo líquido e certo, se tem alguma dívida do município para com o Instituto, tem que estar previsto em lei, né? Tem que ter lá um reconhecimento da dívida para a gente considerar. E aí, todo esse ativo, patrimônio que entra para o Instituto,
ele deve refletir os mesmos valores lá do DAIR, porque quando há alguma auditoria, verificação lá de auditores da Secretaria de Previdência, ele faz essa comparação. Então, assim, se esses direitos não são líquidos certos, tem lá uma lei que os suporta, que os garante, né? E eles estavam posicionados, essa garantia estava posicionada em 31 de dezembro de 2020, a gente pode considerar que, caso contrário, se nós considerarmos, existe aí um grande risco de que as verificações da Secretaria de Previdência apontem diferença. A Secretaria de Previdência, ela tem sido cada vez mais rigorosa e conta cada vez mais com um sistema de verificação das informações. Então, assim, todas essas informações que constam no relatório, elas vão no DRA, o DRA é um formulário que vocês conhecem, né? E que tem ali as principais informações, ali digo, reserva, patrimônio e tudo mais. Quando a gente sobe esse DRA lá para o site do Ministério da Previdência, ele consegue cruzar as informações entre aqueles relatórios. Então, se, por exemplo, preenche um DRA, né, que é o demonstrativo de resultado da avaliação atuarial, que é um formulário que consolida as informações do relatório, com um patrimônio diferente do DAIR, o próprio sistema faz o cruzamento e vai acusar a diferença. Provavelmente vocês vão receber uma notificação do Ministério para explicar a diferença. Desculpa, eu me alonguei, mas eu quis dar toda uma contextualização para dar suporte assim, um pouco mais bem consistente da resposta. Esses direitos que o Instituto tem, eu pergunto, eles em 31 de dezembro de 2020, eles tinham base legal que garantisse o seu pagamento líquido certo, e eles podem refletir no DAIR do fechamento de 31 de dezembro de 2020? Então, sim, as contribuições, competência dezembro e 13º, a data para recolher a contribuição é 15 de janeiro, mas elas são devidas no dia 31 de dezembro. A Prefeitura tem prazo até 15 de janeiro para recolher. Isso são mais ou menos uns 8 milhões. Aí tem a dívida de uma autarquia, que são 5 milhões, que a gente está executando judicialmente. E a outra questão é um dissídio de 2015, que também está decidido pelo pagamento. Assim que a Prefeitura fizer o pagamento dos servidores, vai ter a contribuição patronal também. Não está no... Isso não vai no DAIR, porque o DAIR é só investimento. E esse dinheiro ainda não está em caixa. Teria que entrar como bens e direitos. Mas são bens e direitos que o Instituto ele é titular. Se a Secretaria de Previdência nos perguntar, a gente tem como comprovar que isso fazia parte do nosso patrimônio em 31/12. Esse crédito, ele vai compor a contabilidade, ou ele compôs a contabilidade do fechamento de 31 de dezembro? Sim. A dívida o dissídio não. O dissídio não. A dívida da autarquia está contabilizada como dívida ativa e a da prefeitura é de curto prazo, porque isso seria pago dentro de 15 dias, mas ela está contabilizada. Tá. Porque a gente não recebeu essas informações, né, quando pediu. Na verdade, teve uma vez vocês encaminharam e a gente informou que não poderia ser registrado porque não estava no DAIR, aí? Exatamente. Vocês falaram que não estava no DAIR e que não podia ser computado. E no DIPR, né? Pois é, agora eu não sei como é que vocês terão um DAIR diferente da contabilidade? O demonstrativo lá de investimentos, né? Ele diferente da contabilidade? Não, porque agora no formulário só entra aquilo que é investimento, não entra crédito, né? O DAIR é só investimento. Agora tem o valor investido e bens imóveis.
Os outros bens e direitos, que seriam esses que eu relatei, eles não constam no DAIR, né? Eles não têm campo para ser informado. Mas bateria com a minha contabilidade. A exceção é o dissídio, porque está em liquidação de sentença ainda judicial. Esse não está na contabilidade, talvez eu não pudesse informar. Mas os outros dois, que é dívida ativa e dívida de curto prazo, está contabilizado. Quanto é que isso aqui totaliza esses dois valores que a gente pode registrar aqui? Como? Quanto que totaliza esses valores, exceto o dissídio? Sem o dissídio, uns 11 milhões, mais ou menos. E com o dissídio, 17 milhões e 800. Tá. Bom, o dissídio a gente não pode computar porque ele ainda não está líquido certo, não é isso? Ele não conta como um direito já... Ele não está contabilizado ainda. Tá bom. Bom, nesse caso, a gente pode colocar aqui junto desses outros créditos aqui. A gente, me parece que, quando vocês fizeram o questionamento, acho que a gente não poderia ter investigado melhor sobre essa questão desses créditos, né? Mas não tem problema, a gente pode computar aqui. A questão, aí eu volto para a pergunta inicial. Nesse caso, seriam os, 11 milhões, você falou? Deixa eu pegar a canetinha aqui para não ficar. 11 ou 18.700, ou 17.800. Tá, esse cara aí a gente está falando de 11 milhões, né? Que é o que foram decididos. Esse certo, esse está contabilizado. Tá bom. Ele tem uma influência aqui, ele abaixa esse déficit aqui ao final em 11 milhões. Então, esse déficit que é de 5,32, ele cairia para 5,21, né? Ele baixaria diretamente aqui nessa última linha aqui do déficit técnico atuarial. Porque você adiciona, a gente adicionaria esses 11 milhões aqui nesses outros créditos, né? Então, isso viraria 16 milhões. E aí, essa última linha aqui fica 521 milhões. Esse aqui é o impacto, que foi a pergunta principal do senhor, né? Qual seria o impacto? Teria um reflexo importante no resultado, né, Adilson, se considerasse. 11 milhões em 532 é um impacto assim, importante, eu acho. Ou não? Sim, não tem, claro, não tem a dúvida. Não tem qualquer redução desse déficit aqui é importante, né? Tá, e aí a gente pode recalcular e considerar essa informação. Tá, joia. Pode seguir, tá? Eu já sanou minhas dúvidas. Obrigado. Pode seguir. Tá bom. A questão, deixa eu ver aqui. Vamos voltar aqui. Para esse... Tiago, vê para mim, por favor, qual foi o resultado aqui da diferença entre o valor futuro aqui e o déficit? Para a gente ter uma ideia aqui. Eu estou avaliando aqui se essa diferença ela resultaria em dizer que o plano de equacionamento atual ele seria suficiente ou não. Deixa eu só avaliar aqui, só um minutinho, que a gente já vai avaliar, verificar isso aqui agora, para não ficar aqui dúvida sobre esse assunto especificamente. Só um minuto, por favor, que eu estou verificando aqui e a gente vai chegar no entendimento aqui. Tá bom, Adilson, se você quiser seguir com a apresentação, depois a gente pode, amanhã a gente conversa a respeito disso, você me reapresenta o cálculo, não precisa perder tempo com isso agora não, tá? É só... Não, tá. Eu só queria chegar a um entendimento aqui para a gente avançar, que é o seguinte... Bom, existe um déficit, ele pode ser menor em 11 milhões, como a gente acabou de ver aqui, e sabemos isso é uma redução importante, né? 11 milhões é uma redução importante. Quando a gente compara, e aí, hoje, existe um financiamento do déficit atuarial, que é esse que está aqui na tela, né? Com uma previsão de aportes, que é essa terceira coluna que está aqui, para quitar o déficit atuarial.
O valor presente, o total dessas contribuições, quando a gente desconta a taxa de juros e faz todo o cálculo desse financiamento do déficit técnico praticado, ele totaliza 413 milhões. Quando a gente compara com o déficit, que é 532 milhões, isso dá uma diferença de 119 milhões. 119 milhões é a diferença entre o que esse plano de equacionamento gera de receitas totais versus o déficit. Então, esse plano de equacionamento, ele falta para ele 119 milhões. Então, assim, quando a gente fizer a alteração do patrimônio para incluir esses 11 milhões, ele não torna o financiamento do déficit, esse plano de equacionamento aqui, suficiente. Então, a gente tem que, de qualquer forma, mesmo com a consideração desses créditos, a gente tem que rever o financiamento do déficit, né? Então, a gente tinha proposto já aqui um plano de equacionamento. O que vocês têm hoje vai até 2044, mas a portaria 464, ela permite que a gente estenda esse plano de equacionamento para 35 anos, né? A gente aumente esse período. Então, com base no déficit apurado, a gente propôs esse plano de equacionamento que está aqui na tela. Ele vai ser revisto porque o déficit inicial ele deixa de ser 532 milhões e cai ali 11 milhões, então a gente vai ter que rever esse plano de equacionamento, mas não chega a ficar tão distante desse plano que está aqui, tá? A gente vai rever, vai colocar ali um resultado refletindo esses 11 milhões, mas não vai ficar tão distante desse quadro que está aqui. Vamos avançar um pouco mais, deixa eu ver aqui. Eu tinha pulado esse quadro aqui. A gente tem mais duas telas apenas, que faz uma comparação com os anos anteriores, né? A gente teve uma certa redução de servidores ativos, aumento de aposentados e aumento de pensionistas em termos quantitativos. Houve também redução de salário médio, aumento de benefício médio de aposentadoria e pensão. Compondo aí expectativos de beneficiário, participante, né? E salários médios, a gente teve no ano passado para esse ano uma redução no total de salários, aumento de benefícios. Tá? Então, o que a gente tem de informação que nós recolhemos lá do DRA dos anos anteriores, versus a avaliação atual, indicando aí essas variações de salários e quantitativos de participantes. No quadro seguinte, a gente tem aqui o custo normal, que é a contribuição para equilíbrio. Eu tinha mostrado lá atrás que ela totaliza 33,51%, no ano passado foi 34,30%, no ano anterior foi 32,69%. No quadro de baixo, ele fala sobre o equilíbrio do plano. A gente tinha apontado agora com um déficit de 532 milhões. No ano passado era 572 milhões, né? Houve uma redução no benefício a conceder, que é a segunda linha desse quadro, do quadro de baixo, muito em função tanto da redução do salário quanto do aumento da contribuição que a gente já considerou nesse cálculo, que até então era 12%, agora a gente considerou 14%, por conta desse aumento de contribuição, você tem uma redução da obrigação para com participantes, então tem uma redução dessa reserva para participantes ativos. Então, tudo computado, a gente teve uma redução do déficit do ano passado de 532 milhões para 532 milhões esse ano. E esse aqui é o último slide. Acho que agora a gente pode voltar e tentar responder mais pontualmente os questionamentos que os senhores tenham. Já considerando que a gente vai refazer o relatório para indicar
créditos que são líquidos certos, passíveis que foram contabilizados, então a gente vai refazer. No grosso, o fato, esse 11 milhões é um valor vultuoso, né, muito grande, mas efetivamente, comparando com 532 milhões, ele é proporcionalmente baixo, né? Não chegar a trazer uma situação de equilíbrio, então de tornar equilibrado o plano de equacionamento. Mas, de toda forma, é um volume importante que a gente vai refazer o relatório para incluir essas contas. Deixa eu tirar aqui da tela essa apresentação. Eu não sei se eu deixo aquela apresentação para os senhores, para eu ir a algum ponto específico, ou eu já volto aqui. Deixa eu botar aqui para de apresentar. Não sei o que está aparecendo para vocês agora. A gente pode trocar das dúvidas que os senhores têm. A gente está vendo você, Adilson. Se você que está na tela aqui. Tá. Vocês querem que eu volte a apresentação para a gente ir pontualmente lá para ter dúvida lá? Ou vamos ver que tipo de dúvida surge, aí a gente vê. Tem um conselheiro aqui que vai fazer uma pergunta, o conselheiro Reginaldo vai fazer uma pergunta para você. Tá? Aproveitando o gancho aqui que a conselheira me perguntou, a projeção do cálculo atuarial é até quando, Edson? A projeção, ela é por 75 anos. A gente tem, eu acho que tem aqui o relatório, deixa eu ver se eu acho o relatório aqui. Bom, é 75 anos que a gente projeta quantitativo de participantes. A partir de 75 anos para frente, a gente assume como se fosse um município fechado. Aí já não faz muita diferença, porque daqui a 75 anos não tem influência no resultado, né? Mas, assim, a gente considera que por 75 anos o total o município continua com os servidores ativos e aposentados e pensionistas. Tá, mas aí, por exemplo, existe a possibilidade de ampliar esse prazo para Catanduva? O Adilson está falando do prazo de financiamento, que vai até 2055. Pronto, então tá, ok. O prazo de financiamento, ele pode ser ampliado. A portaria 464 de 2018, ela trouxe a possibilidade de alongamento desse prazo de financiamento. Então, se não me engano, o modelo de financiamento de vocês hoje vai até 2044, deixa eu ver aqui, só para poder responder. E ele vai ser alongado para considerar 35 anos. A gente já considerou isso nas nossas análises, esse prolongamento, essa possibilidade dada pela portaria 464. Por exemplo, Catanduva poderia fazer uma lei para ampliar isso aí. O prazo de financiamento pode ser mudado para Catanduva? Esses 35 anos pode ser ampliado? Pode ter mais? Não, ela pode ser ampliada para 35 anos, que o período que vocês têm hoje é menor, né? Se não me engano, vai até 2044, além de vocês. Deixa eu ver aqui. Poderia, então, se fazer uma lei, já que tem um chefe de gabinete aqui presente, poderia se fazer uma lei para ampliar esse prazo para Catanduva? Pode fazer sim. Hoje, o financiamento que vocês têm vai até 2044. E ele pode ser alterado para que o período de financiamento vá até 2055. Só tem algumas questões que têm que ser consideradas, que é importante dizer. Quando a portaria 464 possibilitou o alongamento do prazo, ela disse também o seguinte: você pode alongar por 35 anos. Só que, em 2023, aquilo que você paga de aporte tem que ser, no mínimo, os juros sobre o patrimônio, sobre o déficit. Então, assim, apesar de você alongar, você tem um crescimento muito forte até 2023 e dá para frente para o crescimento abaixo. Então, você não consegue o benefício que você distribui por um período maior não facilita para você colocar nos primeiros anos taxas baixas, porque você tem que atingir uma taxa alta logo em 2023.
Entendeu? Então, seria, por um lado, a longo prazo, por outro, falou que até 2023 tem que pagar pelo menos os juros sobre o passivo, o que o que deixa o financiamento com um escalonamento muito forte, né? Só para fechar esse entendimento, a gente manteve para 2021 um aporte ali de 21 milhões. Ele subiria para 2023, dada a situação da avaliação atuarial, a gente vai alterar ali com os 11 milhões e tal, mas só para vocês terem uma ideia de grandeza. Ele teria que subir para 29 milhões até o ano 2023. Aí, a partir daí, as variações são bem pequenas. Então, você tem que ter uma arrancada forte até 2023 e dali para frente tem variações pequenas. E isso faz com que mesmo você alongando o prazo, esses primeiros anos são crescimentos fortes de valores de aporte. Facilitaria para a prefeitura, então? Apertaria esses 2 anos. Facilitaria para a prefeitura, mas não necessariamente para a gestão atual, né? Assim, eu quero dizer o seguinte: nos primeiros 3 anos, os valores de aporte sobem muito. Depois de passar desse período, os valores sobem um pouquinho. Então, para a gestão atual, acaba aqui passando por esse período de crescimento forte de aporte. Como eu falei, se hoje é em torno de 21 milhões por ano, em 2023 tem que ser 29. E dali para frente, 2024, 29 também, 2025 vai para 30, entendeu? Então, nesses 3 primeiros anos, ali 2021, 22, 23, você tem um crescimento muito forte desses aportes, o que, para as finanças do município, não é interessante, porque você tem que pagar cada vez mais nesses 3 primeiros anos, né? Mesmo você alongando o prazo. Só um minutinho. Essa regra de refinanciamento da dívida para 35 anos é uma regra nova, né? Que foi permitida, começou em 2019. Você poder fazer em 35 anos, mas com um aporte maior no começo. É uma regra nova. Ela está prevista na portaria 464 do finalzinho de 2018, 25 de dezembro, alguma coisa assim. De que ano? Não ouvimos aqui. 464/2018. Certo. Ela sai no final, tá, seu Edson? Vou mandar para o senhor também essa atualização. Tá. Não, eu já conheço. Inclusive, essa era uma das perguntas que eu ia fazer. Quando é que mudou isso? Porque deu uma apertada, né, no curto prazo. E aí a pergunta dele vocês já acabaram respondendo. Tá? Mas era só para isso, para ver quando é que viraram a chave. E foi em 2019 mesmo. Gilson, eu quero fazer juntamente com você, com a Patrícia. Na LDO de 2022, está prevista situação estrutural atuarial. Demonstrativa, Patrícia, 6, que é a avaliação da situação financeira atuarial do regime próprio de previdência. O que seria isso, Edson e Patrícia? Então, o Reginaldo, a reunião vai continuar. Sim. Eu só queria, eles fizeram a apresentação, eu queria só, se tem alguma pergunta, alguma dúvida com relação ao relatório. Tá, passa o microfone aí para o Isaac, porque aí a gente encerra com eles e a gente continua nossos debates aqui, certo? Esclarecer as dúvidas com relação à avaliação e depois a gente discute aqui interno o restante. Pois não, conselheiro Isaac. Só uma pergunta, não sei se o Edson, o próprio Adilson poderia responder, a respeito desse valor que vai ficar para trás, que é os 6 milhões do discípulo. Esse em vista que ele já está concretizado para ser acertado, para ser pago, ele não pode também entrar nesse valor, para diminuir esse valor atuarial também que eles tiveram? Então, ele não podendo ser contabilizado na contabilidade do Instituto, ele não pode ser considerado na avaliação atuarial. Ok, mais alguma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta, Edson. Pois não, Wellington. O Adilson, só para eu entender, você falou assim, então, que dá para, na verdade, estender esse prazo para 35 anos, mas ele não é necessariamente obrigatório no momento, é isso mesmo? É isso. Você tem a faculdade de estender, não a obrigação.
Entendi. Agora, por exemplo, vamos supor que se decida não estender e a gente teria ali até 2044, né? E, de repente, lá em 2030, um exemplo, aí decida se estender. Tranquilo também. Pois você tem o plano de custo de equacionamento que existe hoje, ele não é suficiente. Uhum. Então, obrigatoriamente, você tem que rever. Sim, mas não precisa ser necessariamente esse ano ou ano que vem. Pode ser daqui 2, 3, 4 anos. Uma vez que você reviu o plano de equacionamento e definiu uma data, um prazo, a cada ano ele vai reduzindo, esse período vai reduzindo um ano. Você não pode voltar para 35 anos mais. Não, entendi. Ou seja, de qualquer forma vai terminar o máximo ali em 2055. Não importa quanto. Não, vamos supor que agora a gente vai ter que fazer um plano de equacionamento, tá? Certo. Então, a gente vai definir outros valores de aportes. E você tem a possibilidade de jogar isso para 2055. Mas vamos supor que a gente mantenha esse prazo 2044, né, com valores de aporte maiores. No ano que vem, você não consegue jogar isso para 2055 mais. O prazo vai ser 2044, você não consegue rever para mais. Você só consegue rever para mais agora. Dali para frente, definiu, o prazo é 2044. E aí você pode mudar os valores de aporte, mas o último ano de financiamento vai ser 2044. Ou seja, na verdade você estava dizendo assim, se a gente estender para 2055, a gente vai ter um acréscimo aí significativo nesses 3, 4 primeiros anos aí, certo? Não. Você vai ter que... Perdão, desculpa, só para tentar alinhar tudo direitinho. Teremos que rever o plano de equacionamento e na revisão do plano de equacionamento você tem que subir, em 2023 tem que pagar os juros do déficit que você paga. Isso está dado. O prazo de financiamento ali, se é 44, 55, fica por conta do município. Mas, em 2023, a gente vai ter que rever e essa revisão tem que contemplar aportes que pagam em 2023 o valor do déficit, o valor do juros do déficit. Mas o que eu estou percebendo é o seguinte, se a gente rever para 2055, a gente vai ter um aumento, como você falou, de 21 milhões para 29 milhões aí nesses próximos anos, certo? De aporte. Mas isso não está condicionado a 55 ou 44. Não, eu sei. O que eu quero dizer é o seguinte, se a gente fizer isso, vai ter esse aumento. Se a gente não fizer, vai ter que ter um aumento também. Vai ter que ter um aumento também. De qualquer forma, vai ter que ter a revisão e essa revisão vai emplacar, vai gerar o aumento da contribuição para 2023 e aí esse período aí, esses valores finais vão ser maiores ou menores em função do 2044 e 55. A questão é a seguinte, se você deixar 2055, você pode futuramente baixar para 2044. Mas se você voltar para 2044, você não pode voltar para 2055. Então, de fato, eu acho que eu não sei se foi a pergunta do eu não lembro o nome dele. Isso, o Reginaldo, seria melhor então estender até 2055 de fato. Sim, nesse sentido, sim, porque você fica ainda... porque se você baixar, você não volta mais, tem razão. Sim, e se você estender, você pode voltar, e aí sem problema. Entendi. Você conseguiria fazer um projetinho para a gente analisar isso aí? O Reginaldo, ele já tá no prazo máximo. A gente não pode fazer mais do que 35. O 35 termina em 2,55. Essa é a melhor forma de financiamento do nosso déficit. A melhor, a mais fácil para a prefeitura pagar. Você só pode reduzir, você não pode aumentar. Nós não temos competência para fazer em mais de 35 anos. Tá? Então, essa forma de financiamento que ele apresentou aqui, daqui a pouco a gente vai detalhar, é a mais fácil da prefeitura suportar. Existem outras, por exemplo, uma alíquota suplementar constante, que, se não me engano, é 38%. Aqui está 22%, hoje é 38%, aí fica 38% até terminar. Ela é constante. Essa que a gente está discutindo aqui, ela é crescente. Ela vai crescendo ao longo do tempo. Se fizer a constante, ela já começa altíssima, insuportável para a prefeitura pagar.
Tá? Então, essa já é a melhor forma de financiamento. Não tem possibilidade de ampliar esse prazo. Tá? É isso, né, Adilson? Tá certo? Perfeitamente, é exatamente isso. Eu não tenho mais pergunta. Alguém tem mais alguma pergunta com relação à avaliação? Então, tá bom. Adilson, quero agradecer e amanhã a gente vai conversar de novo a respeito desses bens e direitos que a gente tem para ver o reflexo que isso vai ter no cálculo, tá bom? Eu te agradeço. Tá bom, eu já vejo, vocês estão bem atarefados aí, a gente está à disposição e, de fato, aí você fazendo contato conosco amanhã, a gente já faz os resultados, o relatório aqui para computar esses créditos e, basicamente, todos os resultados serão alterados. Obrigado. Tá bem, eu agradeço, Wellington, obrigado, bom ver que você está bem, viu? Fiquei feliz. Um abraço, boa noite aí para vocês. Boa noite, eu que agradeço. Obrigado, boa noite.